Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o Evangelho de São João, capítulo 16, versos de 12 a 15. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 16, versos de 12 a 15. Disse Jesus: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber o meu e vou-lo há de anunciar. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras de cura, palavras de alegria, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, irmãos e irmãs. Hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E essa solenidade no calendário litúrgico é tão especial quanto as demais solenidades em que a Igreja é convidada para parar e para refletir a respeito do tema proposto. E o tema proposto sempre é cristológico. A essência, o firme fundamento é Cristo Jesus, o Senhor, posto que é a partir dele que nós podemos falar de revelação plena e definitiva do que Deus requer de nós, e é por isso que ele é chamado pelo mesmo Evangelho que acabamos de ler como a palavra, o Verbo. Portanto, ele que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus Cristo, e a palavra de Deus não está escrito em livros de nenhuma biblioteca. A palavra de Deus é uma pessoa, ela não é um preto no branco dentro de duas capas. Nós somos convidados a refletir sobre esse grande mistério que é a Trindade. E nós, quando somos convidados para refletir nesse grande mistério que é a Trindade, e o que é a Trindade? Deus, que é três pessoas em um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus manifestado em três pessoas que são plenamente divinas. O Deus Pai, Criador, o Deus Filho, justificador, salvador, e o Deus Espírito Santo, o Deus que fala por nós, que ora em nós, o Deus que nos santifica, ou seja, o Deus que opera em nós as transformações para que sejamos sempre e mais como aquela luz do justo, que é como a aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Esse é o trabalho do Espírito Santo, a santificação da pessoa humana, a separação dessa pessoa, desse sistema que chamamos de mundo e que não sabe amar. O Espírito Santo, disse Jesus, é o nosso defensor, é o nosso consolador, é aquele que ora em nós, é aquele que nos ensina todas as coisas, é aquele que está neste momento regendo o cosmos. Nós estamos na era do Espírito Santo, que é a era da igreja. É a era em que homens e mulheres, movidos pelo Espírito Santo de Deus, falam em nome de Deus. E esse grupo chama-se igreja. Nós não somos convidados hoje para refletirmos sobre um tratado teológico, nem redigirmos um tratado teológico, e nem aqui ficarmos especulando sobre essa triunidade do Senhor. Nós não somos convidados para fazermos como os pais da igreja fizeram, os filósofos lá atrás de nós, que quebraram a cabeça para tentar entender o incognoscível, o que não se apreende
apenas pela inteligência e pela sabedoria humana, mas aquele que antes de tudo que não quer ser entendido, mas quer ser sentido e mais vivido. Deus em nós, somos templo, segundo as Escrituras, do Espírito Santo de Deus. Portanto, se somos templos de Deus, se somos de Jesus Cristo, se pertencemos a Deus o Pai, o nosso chamado, mais do que entender, e eu creio que isto é muito mais profundo que entender, é viver. É viver essa trindade, é viver essa triunidade. Nós não estamos aqui para dissecar o corpo do Senhor, como se isso fora possível, como se fazem os anatômicos das faculdades de medicina. Nós não estamos aqui para escrevermos, como já disse, um tratado filosófico teológico. Estamos aqui para aprendermos como se vive isso. Como é que eu, trinitariano, que creio no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, posso viver uma vida agradável ao meu Senhor, uma vida que acerta o alvo do amor, uma vida que faz diferença nesse mundo que não sabe amar. Havia um homem, no primeiro século, antes dos 150 anos depois de Cristo, que foi um bispo da igreja, um bispo chamado Inácio. Ele era de Antioquia, e por isso que o seu nome é Inácio de Antioquia. O bispo Inácio de Antioquia fora condenado pelo Império Romano a ser comido pelas feras. Esse bispo teve que viajar de Antioquia, na Síria, até Roma, onde ele seria morto pelo nome de Cristo Jesus. O bispo Inácio de Antioquia, durante sua viagem da Síria a Roma, é uma pena que eu não tenho um mapa aqui, para a gente entender melhor, ele escreveu 7 cartas. Essas cartas incluem o corpus que nós chamamos de pais da igreja, porque os pais da igreja não são só pessoas, são também textos do primeiro século. E esse bispo, escrevendo aos seus, escrevendo à sua igreja e escrevendo a Roma, cujos cristãos da igreja de Roma queriam impedir o seu assassinato, ele escreveu dizendo: não façam isso. Não façam, não impeçam o meu testemunho. Não impeçam de eu dar um testemunho em nome de Cristo com a minha vida. Isto é uma vida trinitariana. E é Inácio de Antioquia o primeiro que vai tocar, mas muito na tangente da questão da Trindade. E ele vai dizer que se Deus é o silêncio, Jesus é a voz que rompe o silêncio. Jesus é a voz que rompe o silêncio. Ele é a palavra, o oposto do silêncio. Porque só a palavra pode romper o silêncio. E como nós somos firmes, fundamentados, não apenas em Jesus Cristo, os apóstolos, mas também nos pais da igreja, nós também, tal qual Inácio de Antioquia, somos chamados a vivermos uma vida triuna, inteira. Embora, mesmo sendo um, temos em nós várias áreas para serem trabalhadas pelo Espírito de Deus. Não é assim? Não somos assim? O que a Trindade significa realmente para nós e o porquê que nós celebramos essa festa? Eu já disse porquê. Para que tenhamos vida. Agora, o que isso significa? Por que Deus é uno e trino? O que eu posso fazer de prático com isso? A primeira coisa, irmão. O Senhor, uno e trino, nos mostra uma coisa muito importante, mas que a igreja não entendeu ainda, a igreja de Jesus Cristo. Deus é uno e trino, portanto ele é uno na diversidade das 3 pessoas. Do Deus Pai, que tem a sua completa personalidade, do Deus Filho, que tem a sua completa personalidade, totalmente homem e totalmente Deus, e no Deus Espírito Santo, que é esse mover, esse voar, esse pneuma, esse vento, que nos impele, que nos compele, que nos faz andar e que nos santifica. Deus sabe conviver com os diferentes. Essa é a lição da igreja. Deus sabe dar valor à diversidade.
Deus não quer que a igreja seja uma fábrica em série de pessoas, que o Michel seja igual ao Márcio, que o Márcio seja igual ao Renato, que o Renato seja igual ao Jefferson, que o André seja igual ao Jefferson, que o Marcão seja igual ao Isaac, que o Isaac seja igual ao Giovana, que a Giovana seja igual ao Anderson. Não! Deus valoriza que a Daniele seja baixinha, que o Jefferson e o Elvé sejam negros como nós outros, que umas sejam mulheres e outras homens, que umas sejam durinhas e outras pintosas, que umas gostam de se montar e outras não. Deus não reprova de maneira alguma a diversidade, porque Ele é um Deus diverso. Ele sabe ser diverso. E Ele convive muito bem com a sua diversidade. E a diversidade não enlouquece Deus, não traz esquizofrenia para Deus, pelo contrário, Ele consegue na sua tripartidade ser um. A igreja é chamada para ser uma igreja da Trindade. Uma igreja que sabe valorizar as mais diversas cores, os mais diversos tons. O apóstolo Paulo diz na sua carta, 1 Coríntios, há muitas vozes neste mundo e nenhuma delas sem sentido. A igreja é chamada a ouvir essas vozes e a saber que todas as vozes têm um sentido e a valorizar a sua diversidade. Nós não somos fábricas de crente. Nós não queremos todo mundo usando saião, roupão e cabelão. Esteticamente é muito feio. Não sei o que vocês acham. Eu acho horroroso. Né? A igreja não é chamada para isso. Mais do que transformar as pessoas por fora, a igreja é chamada para transformar em nome de Jesus Cristo. Aliás, a igreja não é chamada para transformar. A igreja, ela é sustentáculo e tesouro fiel de uma palavra que transforma. E essa palavra é Cristo Jesus. E nós somos chamados para proclamarmos essa palavra na diversidade, respeitando a diversidade. E ainda assim, sabermos sermos um em Cristo Jesus. Sabermos andar em unidade. Diversidade na unidade. A segunda coisa, que não é menos importante. Esse Deus que é uno e trino, é um Deus família. É um Deus comunidade. Deus quer que a sua igreja seja família, seja comunidade. O nosso Deus, desde a primeira página do Gênesis, a última página no Apocalipse, não é um Deus solitário. No plural majestático do façamos o homem, está lá a Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Ele nos tirou da solidão, porque Ele não sabe conviver com a solidão. Ele é um Deus de família. Ele é um Deus de comunidade. Ele é um Deus que não deseja o ser humano só. Lá no mito adâmico, lá no mito do Éden, ainda está a grande lição que todos os mitos nos dão. Porque mito não é mentira, é uma linguagem perdida, que nós perdemos a sensibilidade para entender e precisamos resgatar. O mito que nos ensina que Deus não quer que eu e você sejamos pessoas sós, pessoas solitárias. Não é bom que o ser humano fique sozinho, disse o Senhor. Façamos para ele um par. Essa é a segunda lição da Trindade. Deus não te quer só, meu irmão. Deus não te quer solitário, minha irmã. Você não nasceu para ser uma ilha na humanidade. Você não nasceu para ser uma pessoa sozinha. Você não nasceu para experimentar a solidão que um ser humano pode experimentar
nesta existência. Você é convidado, é convidada a saber partilhar, a saber ser família, a saber conviver na diversidade em unidade. Você não foi criado, não foi criada para ser só. É impossível ser só quando integramos uma comunidade de fé. Quando esta comunidade de fé é verdadeiramente cristã, é impossível ser sozinho. Se você precisa de alguém para ir ao médico, você vai ter. Se você precisa de alguém para te ajudar, você vai ter. Se você precisa de alguma coisa, basta, dentro de uma comunidade verdadeiramente cristã, esticar as mãos, que rapidamente mãos se apegam à sua. E isso é maravilhoso. Deus nos salvou da solidão ao nos inserir numa comum unidade, numa família de fé. E por quê? Porque Ele não é só. Porque Ele é família. Porque Ele é comunidade. Por último, e aqui fica. Nós somos chamados para termos uma vida trinitária. E o que é isso, pastor? O que é ter uma vida trinitária para além dos 2 pontos que você já falou? Está aqui, em Romanos 5, conforme lemos, de 1 a 5. É essa trindade santa e bendita que Deus quer que produzamos em nós. E Ele produz em nós através do seu Espírito Santo. Mas Ele também quer que tenhamos plena consciência dessa trindade que Ele quer forjar em nós e que nós somos chamados a viver. Ele diz, o apóstolo Paulo, aos Romanos, que nós nos gloriamos também nas próprias tribulações. É muito difícil. Essa coisa de se gloriar na própria tribulação é algo que somente alguém que experimentou ser salvo da solidão e sabe adorar e ser imagem e semelhança de um Deus que é a comunidade sabe fazer. Só esse sabe fazer. Gloriar-se nas próprias tribulações, ao mundo, aos olhos de muitos, soa masoquismo. Como é isso? Ele está sofrendo, está se gloriando. Já viu gente no finzinho da vida cantar hinos? Eu já. Já viu gente no finzinho da vida sofrendo muito, dizer obrigado, Senhor? Aquela música que a gente canta aqui, tem muito tempo que a gente não canta. Graças dou por esta vida e por tudo que ela tem, pelas pedras do caminho, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm. Você pensa que isso é só poesia para levar o nosso coraçãozinho? E aí ele sai daqui e a gente esquece no metrô tudo que a gente aprendeu aqui? Não! Porque se for assim, não tem sentido. A gente veio aqui para comer a palavra de Deus. A gente veio aqui para ser edificado pela palavra de Deus. A gente veio aqui para aprender alguma coisa prática na nossa vida. Não veio aqui para fazer aulinha de tratado filosófico teológico. Você é chamado para se gloriar na sua tribulação. E olha o que eu estou falando. Você somente consegue se gloriar na sua tribulação quando você é salvo da solidão por esse Deus que sabe ser família e que te ensina a ser família. Quando nós não somos sós e quando nós somos imagem e semelhança desse Deus que é família, nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz o quê? Produz o quê? Perseverança. Vocês estão, né? Hoje eu vejo hoje falar amém. Acordar. O que a tribulação produz? Perseverança! Primeiro elemento da Trindade que somos chamados a produzir. Esperança e perseverança. Perseverança é o primeiro, já chego lá. Perseverança. Luta. Essa é a nossa missão e o nosso chamado. A não desistirmos diante das tribulações. Quem se deixa levar pela tribulação sucumbe. Eu sei das lutas que muitos aqui têm. Muitos aqui sabem das lutas que eu tenho. E todos sabemos
as lutas que temos e travamos. Se nós sucumbirmos diante da tribulação, nossa existência não tem sentido. Se nós sucumbirmos diante da tribulação, nós somos apenas desistentes da vida. E não é isso que somos chamados. Aquele que é Deus família, aquele que não sabe ser só e nem quer que sejamos sós, nos chama para, diante da tribulação, sermos perseverantes. Lombo grosso, lá em Itaperuna. Pode bater, porque o lombo é grosso. E eu não vou desistir, apesar de você. Não tem aquela música? Tire o que do meu caminho? Tira o seu lamento do caminho, para que eu possa passar. Tira o sorriso da minha dor. A gente positiva a face, né? Tira a sua homofobia do meu caminho, tira o seu racismo do meu caminho, tira a sua misoginia do meu caminho, tira tudo que não presta do meu caminho, tudo aquilo que me traz tribulação, porque eu quero passar. E eu vou passar. Aleluia. Vou passar porque eu não sou só. Eu tenho uma comunidade. Eu adoro um Deus que é trino, que não é só. Eu vou passar. Não pelos meus méritos, mas pelas mãos que me sustentam, eu vou passar. Perseverança. A perseverança produz coragem. Experiência. A perseverança produz experiência. Por que hoje você chora? Algo que você já passou. Você não aprendeu a primeira vez? Quantas vezes mais vai acontecer para você aprender? É claro que cada dor é uma dor, cada momento é um momento. Mas você já esteve ali naquele lugar. Já teve sem dinheiro para comprar mantimento, já teve sem dinheiro para pagar o ônibus, já teve sem dinheiro para ir para a faculdade. Hoje você está na mesma situação, mas por que você está assim? Se você já passou por ali. Se você hoje enfrenta a adversidade que você já enfrentou lá atrás e venceu, por que hoje está deixando ser consumido por essa tribulação? Você não tem experiência? Tem! Você e eu temos a experiência da tribulação, temos perseverança, porque não sucumbimos lá. Se estamos aqui, é porque perseveramos. E se nós perseveramos e chegamos aqui, isso quer dizer que nós temos experiência. Segundo elemento da Trindade. O primeiro é perseverança, o segundo é experiência. E a experiência traz o quê? Esperança. Porque sem esperança, alguém vive. A esperança que nós somos chamados a viver não é a esperança dos tolos. É uma esperança com base na experiência e na perseverança. Eu tenho esperança no amanhã, não porque eu sou um tolo, um idiota, e acho que tudo vai se resolver se eu ficar quieto, sentado, calado, não fazendo nada. A esperança que eu nutro, ela vem da minha perseverança diante das tribulações que produziu em mim experiência. Eu já passei por aquele lugar. E assim como eu venci lá atrás, eu vencerei esse agora. Porque eu já passei por aqui. Portanto, eu posso ter esperança. Eu posso ter esperança em relação ao HIV, eu posso ter esperança em relação ao desemprego, eu posso ter esperança em relação à solidão, eu posso ter esperança em relação a tudo que é positivo e que esse Deus bom, e esse Deus que não é só, e esse Deus que é família e comunidade tem para mim. Portanto, igreja amada, na festa da Trindade, somos chamados a refletir sobre tudo isso e a produzirmos essa Trindade Santa através da nossa vida. Diante das tribulações, lutemos, tenhamos perseverança. Porque a perseverança traz experiência. E a experiência, diante de tudo isso, com perseverança, traz esperança. Não uma esperança toda descarnada, fútil e ridícula, mas uma esperança de fato, calcada na experiência, na história.
uma esperança que não nos engana. É por isso que ela é verdadeira esperança, que ela não nos engana. Nós sabemos que somos salvos por Jesus Cristo, de todas as mazelas essenciais que os filósofos já falaram sobre. Somos salvos da solidão, somos salvos do pior de nós mesmos, somos salvos de todas as coisas por Jesus Cristo, que Ele nos amou, que Ele nos deixou uma missão. E como igreja somos chamados a refletir em nós, em cada face, em cada trabalho, em cada momento, essa trindade. Louvado e bendito seja o nome de Deus Pai, o nome de Deus Filho e o nome de Deus Espírito Santo. Vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai de todos, que deu a terra a todos os povos e a todos ama sem distinção. Creio em Jesus Cristo, que veio para nos dar coragem, para nos curar do pecado e libertar de toda opressão. Creio no Espírito Santo, Deus vivo que está entre nós, e age em todo homem e em toda mulher de boa vontade. Creio na Igreja, posta como farol para todas as nações e guiada pelo Espírito Santo, a servir todos os povos. Creio nos direitos humanos, na solidariedade entre os povos, na força da não violência. Creio que todos os homens e mulheres são igualmente humanos. Creio que só existe um direito igual para todos os seres humanos e que eu não sou livre enquanto uma pessoa permanecer escrava. Creio na beleza, na simplicidade, no amor que abre os braços a todos, na paz sobre a terra. Creio sempre e, apesar de tudo, numa nova humanidade, e que Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde florescerão o amor, a paz e a justiça. Amém. Poder sentar.